Deus te abençoe. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, seja sobre todos. Queridos irmãos e ouvintes, amigos, colegas, eu suplico nesse momento que a graça de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Abrimos a Bíblia em Números capítulo 14, versículo de número 35. Números 14, 35 está escrito: Eu, o Senhor, falei e certamente assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a comunidade contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Dos homens que foram espiar a terra, somente permaneceram vivos Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Graças ao nosso Deus, que há uma eleição, há uma separação, que crer na promessa de Deus, não olhando para a circunstância, para as dificuldades, e não deixando ser vencido pelos problemas que surgem no nosso cotidiano. Queridos irmãos, amados, nós vamos falar um pouquinho sobre um confronto dentro da comunidade de Israel. Essa comunidade que é chamada de congregação, ela foi tirada do Egito após passar longos anos debaixo da escravidão egípcia. Deus resolve enviar o seu servo Moisés comissionado para libertar aquele povo do Egito e trazer para uma terra que manava leite e mel, isto é, a terra de Canaã. E quando Deus envia Moisés para libertar aquele povo, houve muita resistência da parte contrária do Egito. Faraó, ele não queria deixar o povo sair do Egito, porque era um povo que estava ali como escravo para produzir para a sua própria nação. Mas Deus ouviu o clamor, o gemido daquele povo, e ele então resolve enviar um profeta, resolve enviar um mensageiro ali para libertar, tirar aquele povo do Egito e trazer para as promessas de Deus, para uma terra que mana leite e mel. Há de ouvir, há de ver que quando aquele povo é tirado do Egito, Deus começa a fazer maravilhas, abrir o mar vermelho para que eles passassem seco, e Deus estava presente no deserto através de uma coluna de fogo durante a noite, e durante o dia estava uma coluna de nuvem, protegendo aquele povo e guiando aquele povo. E esta coluna de fogo e esta coluna de nuvem, ela era o guia daquele povo. Por isso, aonde a coluna baixava, o povo tinha que ficar. Aonde a coluna ia, o povo tinha que seguir. Era o guia do povo de Israel. E Deus falava com Moisés,
Deus falava com Moisés, Deus passava os seus preceitos, as suas promessas, as suas palavras para o seu servo Moisés. O que tinha que fazer e o que não tinha que fazer. E o povo sempre murmurando. O povo sempre com desejo de retornar para o Egito, de onde saíra. Mas em um certo momento, é isso que eu quero falar, Deus então ele dá uma ordem para Moisés. Ele chega até Moisés e disse, olha, separa aí 12 homens para espiar a terra, antes que a congregação, antes que o povo chegue ali, você separa 12 homens e envia esses 12 espias para observar a terra. E nós temos que observar que aqueles homens que foram escolhidos para vigiar a terra, para observar a terra, para espiar a terra, que Deus tinha prometido, todos eles eram líderes, porque Israel era constituído de 12 tribos, e ali então foi tirado um líder de cada tribo, era o líder de cada tribo, que tinha que ser tirado para ser enviado para observar a terra. E ali então formou-se 12 homens, 12 espias. E antes que Moisés enviasse eles para observar a terra, para analisar a terra, Moisés faz uma reunião com eles. E nessa reunião que Moisés faz com ele, ou com eles, ele diz aqui em Números capítulo 14, versículo de número 18, Moisés falou para ele, vede como é a terra, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Olha só o que Moisés diz para eles. Vede como é a terra, se o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Tem que saber que tipo de povo, se é forte, se é fraco, se é muito, se é pouco. Tem que conhecer o potencial do inimigo. Nós temos que saber como o inimigo está armado, com que tipo de armamento ele está armado. E aqui no 19, Moisés diz, como é a terra em que habita, se é boa ou má, como são as cidades em que vive, se são abertas ou fortificadas. Como é o solo, se é fértil ou estéril, se tem mata ou não. Aí Moisés disse, esforçai-vos e trazeis do produto da terra. E era o tempo das primícias. Então eles foram, os 12 espias, eles foram espionar a terra, foram espiar a terra com estas palavras que Moisés disse. E eles então iriam ficar ali, eles vão ficar naquela terra por um período de 40 dias, cada dia representando um ano no deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto. Então eles ficaram ali 40 dias, e nos 40 dias eles começaram a observar a terra. Os 12 espias estavam rodando, observando a cidade, se era fortalecida, observando o solo, e observando tudo que Moisés tinha dado. E com isto eles tinham que fazer um relatório da terra, o que eles viram lá, para poder passar para o povo, para a congregação. Há de vir que quando eles chegarem em um lugar chamado Vale de Escol, era um vale muito fértil e havia ali muitas plantações de uvas. E Moisés falou para eles, traz a prova da terra, quando voltarem, traz a prova. E eles cortaram ali um cacho de uva, que era tão grande que era necessário 2 homens para conduzir aquele cacho de uva. Olha a prova. Provai e vede que o Senhor é bom.
Se Deus falou que a terra mandava leite e mel, se Deus falou que a terra que tinha prometido para eles era uma terra próspera, certamente era. Eles foram e viram com seus próprios olhos. E quando eles voltaram, mas não voltaram muito animados. Porque eles viram algo lá na terra que não era agradável. Eles viram algo que não era muito agradável. E por isso eles começam a passar o relatório. Quando eles chegaram, eles começaram a passar o relatório para a comunidade, para o grupo, para a congregação, para o povo. E eles começaram a narrar. E eles então disseram, olha, na verdade, a Bíblia diz aqui, em Números 14, 32, diz a Bíblia aqui, e diante dos filhos de Israel divulgaram o relatório negativo da terra, de que tinha explorado, dizendo, eles divulgaram um relatório negativo da terra. E este relatório negativo da terra que eles, os espias, vão divulgar, eles diziam, a terra pelo qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. A terra pela qual passamos a vigiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha o relatório negativo que aqueles espias, aqueles mensageiros estavam passando para o povo. Eles esqueceram de ver as bênçãos, de ver as coisas boas, e só estava apregoando, relatando as coisas difíceis e impossíveis de se vencer. Então não estava vendo as virtudes, a terra fértil, eles não chegaram e narraram o que deveria narrar. Eles fizeram o contrário, a terra também vimos ali gigante, pois são descendentes de Enaque e são raça gigante, e éramos nus como os gafanhotos aos seus próprios olhos. Eles passaram um relatório negativo e eles disseram, ali habitam os cananeus, os jebuseus, os amalequitas, e ali são cidade forte, onde tem um povo forte. E quando aquele povo israelita ouviram aquela mensagem, eles começaram a lamentar e a chorar. O certo é que aqueles mensageiros, aqueles espias, exceto dois, Josué e Caleb, quando eles narraram, quando eles passaram a sua mensagem, trouxe algo negativo para aquele povo e eles começaram a chorar e reconhecer que não tinha condição. Isso acontece dentro da congregação, isso acontece dentro da família, isso acontece conosco. Quantos crentes são desviados, quantos crentes caídos, quantos crentes animados, quantos fracassaram porque ouviram os relatórios negativos. Quando nós deveríamos olhar para o céu, quando nós olhamos, deveríamos olhar para a promessa e nada nos deter, nada nos fazer voltar. E aquele povo sentiu incapacitado, aquele povo sentiu fracassado, desviaram, rejeitaram a promessa de Deus, porque ouviu dos espias que a terra na verdade era boa, a promessa existe, mas é impossível para que eles a possuíssem. Só que naquele momento que fez Josué e Caleb, quando ele viu a condição do povo, o povo desviado, o povo desanimado, o povo fracassado, derrotado, o que Josué e Caleb, o que Moisés fez, Moisés e Arão, como líder daquela comunidade, como líder daquela congregação, o que eles fizeram? Eles rasgaram as suas vestes e prostraram diante do povo. Debruçou, chorou.
e reconheceu que o povo não estava apto, que o povo tinha fracassado, que o povo tinha ouvido mensagem de derrota, mensageiros que traziam mensagem de derrota, que trouxe o povo a desviar-se e esquecer do que Deus tinha feito. Olha o confronto dentro da congregação, olha o confronto no meio do povo. E o que fez? A Bíblia diz que Deus desceu ali naquele momento. Deus desceu no meio daquele momento e disse para Moisés: Moisés, vou tirar esse povo de cena. Em outras palavras, vou matar esse povo, vou tirar esse povo de cena e vou te dar um povo mais forte do que esse. Porque esse povo é fraco. Esse povo esqueceram das minhas promessas. Esse povo esqueceram do que eu fiz no deserto. Esse povo esqueceram das minhas promessas, das minhas maravilhas. Por causa disso, Moisés, eu vou tirar esse povo, vou eliminar esse povo e vou te dar um povo mais forte. Olha que Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. E quando Moisés viu aquele confronto, quando Moisés viu aquilo, Moisés se humilhou e disse para Deus: não, Senhor, o Senhor não mata esse povo não. O Senhor não rejeita esse povo não. Porque se o Senhor fizer isso, as nações vão dizer, lá no futuro, as pessoas vão dizer, as nações, que o Senhor tirou um povo do Egito e trouxe para matar aqui no deserto. Não faça isso não, Senhor. Seria melhor o Senhor perdoar esse povo, perdoar o pecado deles. E Deus então, quando ouviu Moisés falando essas palavras, quando Deus ouviu Moisés falando essas palavras, em sequência Josué e Caleb, que era um dos espias, Josué e Caleb rasgaram as suas vestes. Josué rasgou as suas vestes juntamente, e Josué então disse: não, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso. Aqui no 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la por herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Pois certamente prevaleceremos contra ela. Olha só o que Caleb fez. Subamos animosamente e possuamos-la por herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Somente um homem dos 12 espias estava convencido que tinha que estar animado a possuir a terra. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não podemos. Olha só o confronto. Josué disse: nós podemos, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos até o fim, nós vamos ser fiel. Viu, congregação? Em outras palavras, nós vamos vencer, nós somos mais do que vencedores, porque Deus prometeu e nós vamos vencer. Nós podemos sim, tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas os outros espias confrontaram com Josué. E eles disseram: não podemos atacar aquele povo, pois é mais forte do que nós. Não podemos, porque é mais forte do que nós. A congregação estava ouvindo os espias negativos, os relatos negativos, os pregadores negativos. Os mensageiros do fracasso estavam sustentando, ostentando e pregando, e o povo estava ouvindo mais eles. Mas Josué, somente um homem. Por isso, irmão, que Deus está ao lado da minoria. Deus nunca esteve ao lado da maioria. Deus sempre esteve ao lado da minoria. É sempre os menores que Deus está ao lado. Deus não está ao lado das grandes multidões, das grandes catedrais, dos grandes homens, não. Deus sempre esteve ao lado dos menores, dos pequeninos. Então Josué, somente Josué, ele disse: olha, nós podemos. E o que aconteceu?
A Bíblia mostra que eles queriam, aquela comunidade, aquela congregação, eles queriam apedrejar, Josué e Calebe. Eles queriam apedrejar Josué e Calebe. Mas mesmo assim eles disseram: olha, Moisés e Arão, vamos escolher outro capitão. Vamos escolher outro líder. Vamos levantar um líder. Isso era o povo. Eles estavam dispostos já, desanimados, vencidos pelos fracassos. Vencidos pelos relatórios negativos. Por isso você não tem que deixar ser vencido pelo diabo, pelos relatórios negativos, pelos mensageiros da derrota, porque Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. O nosso Deus é poderoso. Mas o que eles fizeram, aquela nação, aquele povo, aquela congregação fracassada, sabe o que eles fizeram? Levantemos, reunir e conversar e disseram, vamos levantar um outro capitão para nos levar de volta para o Egito. Desistiram para nos levar de volta para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito, voltarem a ser escravos. Eles queriam voltar para a escravidão do pecado, para a escravidão do Egito. Olha que Deus tinha mostrado para eles, Deus tinha vindicado, eles tinham visto com seus próprios olhos. Eles tinham que estar mostrando para o povo: vamos, que o nosso Deus é maior. Mas o que Deus disse? Deus falou assim: olha, quando Deus desceu, Deus disse para eles, Deus disse para Moisés: olha, eu vou perdoar o pecado desse povo, vou perdoar o pecado desses homens, vou perdoar eles. Mas tem uma coisa: todos eles irão morrer no deserto, os seus cadáveres cairão no deserto. Mas Josué, olha o que Deus disse, mas esses dois homens, Josué e Calebe, têm um espírito diferente. Estes não morrerão, estes vai ver a terra prometida, esses vão entrar na terra prometida que manda leite e mel, porque eles tiveram coragem, eles tiveram fé, eles tiveram segurança, eles sabiam que Deus, que tinha cumprido a promessa, Deus era capaz de fazer executar, de fazer ser realidade na vida deles. E Josué e Calebe tinham outro espírito de coragem. Muitos cairão, mas aqueles dois homens estavam olhando para o alvo, estavam olhando para a promessa. E é isto que a igreja tem que fazer nesses dias finais. Não é olhar para os mensageiros da derrota, não é olhar para a ciência, não é olhar para o que diz isso, o que diz aquilo, mas é olhar para a promessa. Se Jesus prometeu que ele vai vir buscar um povo, se Jesus prometeu que ele vai voltar agora para levar a sua igreja remida e lavada com seu próprio sangue, um povo zeloso, especial, ele virá. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Amém.